iniciar a nossa aula, eu vou estar explicando para vocês o que é um departamento pessoal. Eu acredito que todos os alunos que trabalham, todos os alunos que prestam serviço para a pessoa jurídica têm um departamento pessoal na sua organização e conhece o funcionamento não tão profundo, mas sabe da existência do departamento pessoal na sua organização. Mas eu vou estar detalhando para que você saiba realmente o que é um departamento pessoal. Departamento pessoal é um departamento responsável pela administração do pessoal da organização. Então, é no departamento pessoal que é feito o processo de admissão, de demissão, de benefícios e de encargos. Então, eu vou estar passando para vocês como é que funciona, como é a rotina de um departamento pessoal dentro de uma organização. Sabendo que é importante lembrar que todo departamento pessoal, ele é regido, ele é regulamentado por dispositivos legais. Então, ele segue uma lei, ele segue uma norma. E essas normas são seguidas através da CLT, que eu vou explicar para vocês direitinho o que é CLT, de normas regulamentadoras, que eu também vou estar explicando para vocês o que é uma norma regulamentadora, e de uma convenção coletiva de trabalho, que eu também vou explicar direitinho para vocês o que significa uma convenção coletiva de trabalho. Antes disso, eu vou estar passando para vocês o que nós vamos abordar hoje. CLT, como eu falei para vocês, o que é uma norma regulamentadora, o que é uma convenção coletiva de trabalho. Nós vamos conhecer hoje um organograma de departamento pessoal, como funciona um departamento pessoal, onde começa, qual o rumo que ele segue, onde termina, como é feito esse fluxo, como é que acontece esse fluxo dentro da organização. Fluxo de admissão, que é o início do colaborador dentro da organização. Quais as rotinas de admissão, o que tem que ser feito para que essa admissão ela aconteça. Rotinas de folha de pagamento, que é uma coisa bastante interessante e bastante importante, que todo mundo vivencia, todo mundo que trabalha, que tem seu emprego, vivencia hoje. E a questão das férias, que também é bastante interessante e que também nós, como funcionários, como colaboradores, vivemos essa rotina. Ok? Alguma pergunta, Tatiana? Até o momento não, professora. Então, vamos começar a nossa aula. Como eu falei para vocês, eu vou explicar o que é uma CLT. CLT é uma sigla, tá? E ela quer dizer Consolidações das Leis do Trabalho. E o que é uma CLT, professora? Para que serve essa CLT? A CLT é uma norma legislativa. Ela é a principal norma legislativa referente ao direito do trabalho e o direito processual do trabalho. Então, o que quer dizer? Que a CLT, ela é que dita as regras que o empregador ele tem que seguir. Então, é através da CLT que a gente vai conhecer os direitos do empregado, os deveres e assim por diante. A CLT foi criada pelo decreto 5.452, em 1º de maio, e foi sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, com o objetivo de regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho. Como eu já falei, então é ela que dita as regras da relação de trabalho entre empresa e empregado. Ficou claro? E agora, o que é uma norma regulamentadora? Norma regulamentadora, ela fornece orientações sobre os procedimentos obrigatórios relacionados à medicina e à segurança do trabalho. Então, a norma regulamentadora, ela também dita as regras, ela também diz o que o empregador, qual é a obrigação do empregador quando se trata de segurança e medicina e a saúde do trabalhador. Então, é por ela que o empregador seguia. Ela que vai orientar o que o empregador deve ou não fazer. Quais os direitos, quais os deveres, e é através dela que a gente conhece. E ela deve estar equiparada, ela é um complemento da nossa CLT, o que eu acabei de falar para vocês, ok? Agora vamos entender o que é a Convenção
Coletiva de Trabalho, que é chamada a CCT. A CCT são acordos entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato dos Empregadores. Mas como é, professora, que funciona isso? É da seguinte forma. Todo sindicato ele tem a sua database, nós vamos ver isso um pouco mais adiante, e cada sindicato tem a sua database diferente, ou seja, existe o sindicato que a database é no mês de março, existe o sindicato que a database é no mês de abril, maio e assim sucessivamente. Mas cada sindicato específico tem a sua database. Então, database é o mês que eles se reúnem, o Sindicato dos Empregados mais o Sindicato dos Empregadores, eles se reúnem e discutem benefícios, tudo relacionado ao empregador, ao empregado. E depois isso é formalizado e é disponibilizado no sindicato para que as empresas elas conheçam a CCT e conheçam os direitos e os deveres dos empregados. Como eu havia falado, é convocado uma Assembleia Geral para instalar o processo de negociação coletiva sobre reajustes, pisos salariais, benefícios, direitos e deveres dos empregadores e trabalhadores, que são os trabalhadores objetos da negociação. Depois que essa CCT ela é registrada, ela deve ser homologada pelo Ministério do Trabalho e depois entra em vigor, depois de protocolado, que é um prazo de 3 dias, ela entra em vigor. Como eu havia falado, o departamento pessoal, ele é regido por dispositivos legais. E são eles, CLT, que é a principal norma legislativa brasileira, que dita as regras, como deve ser a relação entre empresa e empregado. As normas regulamentadoras, que também dita as regras e diz como é que tem que ser a relação entre empregado e patrão, só que relacionado à medicina e à segurança do trabalho. E temos também a CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, que é um acordo coletivo entre Sindicato de Empregados e Sindicato do Empregador, onde eles tratam, no mês da database, sobre os interesses relacionados a reajustes, pisos, benefícios e todos os direitos do trabalhador. E isso acontece uma vez por ano, que é o mês da database. Ô professora, mas será que pode atrasar esse mês da database? Tipo, o meu sindicato, professora, o sindicato lá da empresa, o mês da database é o mês de março. Mas obrigatoriamente, professora, essa database tem que sair em abril ou em março? Bom, é para sair em março. Mas existe sim a possibilidade de atrasar, as negociações durarem um pouco mais e essa database ela continua sendo em março, só que pelo atraso ela vai sair em abril, em maio, mas isso não modifica nada. Por quê, professora? Porque a database ela continua sendo em março, independente do atraso que houver, mas ela continua sendo em março. Então, o sindicato ele não muda a sua database. A database dele é essa, é estipulada, é essa, e mesmo que haja atraso, ela não é modificada, ok? Eu vou repetir essa questão da database. Database é o mês em que os sindicatos dos empregados e dos empregadores se reúnem para tratar de reajustes e pisos salariais, benefícios, direitos e deveres dos empregadores. Então, anualmente isso ocorre, certo? Uma vez por ano isso ocorre, os sindicatos se juntam para definir os reajustes salariais. Por quê? Porque todo sindicato, anualmente, ele reajusta o salário da categoria. Ou seja, eu trabalho no comércio, existe o sindicato do comércio, não é verdade? A database do sindicato do comércio do Recife é em julho. Então, todo mês de julho, existe a negociação entre o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empregadores para definir um aumento salarial para essa categoria, para a categoria dos comerciários. E nelas eles discutem também
os reajustes, os pisos, os benefícios, melhoram os benefícios e vai discutindo, vai analisando, vai vendo os direitos e deveres do empregador relacionado ao empregado.